Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, por intermédio deste projeto da Comunhão Espírita de Brasília, intitulado O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Desde já, agradeço a sua participação como ouvinte, como divulgador desse nosso trabalho e te convido para iniciarmos neste programa de número 322 o estudo de mais uma temática do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o estudo da Lei de Liberdade, que está no capítulo 10 do livro terceiro desta obra. Tudo isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Forte abraço, Ricardo. Abração para todos vocês que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Vamos hoje falar de liberdade. E vamos compartilhar aqui, né, Ricardo? Sim. Vamos compartilhar aqui com vocês no programa da semana passada, no final, já anunciando o tema. Eu fiz uma citação: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E o Ricardo completou: que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Façam a pesquisa, porque tem duas músicas aqui nessa citação. Para quem não sabe, Hino da República e um samba enredo bem conhecido, tá? Façam a pesquisa, fiquem à vontade. Só que esses dois primeiros versos, né, no samba liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E no Hino da República não é assim, né? É o mandamento de hino. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Pesquisem, é muito legal. Excelente. Almeida, vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 10, Lei de Liberdade. Neste capítulo, nós vamos falar de liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e, no final, o Kardec fará um resumo de tudo o que foi dito ao longo das questões, das perguntas e das respostas que os espíritos lhe deram. Então vamos começar pela lei natural, meu caro. Questão 825 do Livro dos Espíritos. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Então Kardec quer saber, existe alguma liberdade absoluta do ser humano em algum momento, em algum ponto, em alguma situação? Eu convido, antes de responder qualquer coisa, eu convido cada um de vocês que nos estão assistindo a parar para pensar sobre essa pergunta. Existe liberdade absoluta? Nós podemos ter a ilusão, em algum momento, de achar que a gente pode fazer o que quer, quando quer, onde quer, do jeito que quer, sem nenhuma restrição. Isso é impossível. E eu aproveitaria a sua sugestão, Almeida, e fazer essa sugestão de maneira mais direta, principalmente àqueles que detêm duas coisas. Não exatamente as duas juntas, mas normalmente uma está atrelada à outra. Que detém muita riqueza, muito dinheiro e que detém também muito poder. Que se perguntem se são plena e totalmente livres para fazerem o que quiserem. Em última instância, eu vou fazer uma provocação. No momento da morte, tentem ter a liberdade de dizer, Não vou morrer. No momento de uma doença, tenham a liberdade de dizer, não quero ficar doente. Por exemplo. Apenas por exemplo. E dá uma discussão filosófica bacana essas duas perguntas. Pois é. Só para provocar e continuar essa provocação,
Este corpo pode morrer, mas eu me recuso a morrer. Perfeito. Gostou da discussão, né? Aí a gente começa a se entender. Aí a gente começa a se entender se a decisão, se a liberdade for nesse sentido, né, Almeida? Pois é, e o que é liberdade, né? É. O que é liberdade é poder exercer a vontade sem restrição. Para colocar uma coisa bem simplória, É. os filósofos, os estudiosos, com certeza farão críticas e estarão certos. Mas para os fins que nos interessam aqui, liberdade é você não ter restrição nenhuma ao exercício da sua vontade, ao exercício do seu livre-arbítrio. Isso é liberdade absoluta, né? E na hora que a gente para pensar, você só tem liberdade absoluta quando você é único. Quando o universo em que nós estamos discutindo, você é único, né? Dentro da sua cabeça, se você está pensando sozinho e deixou os obsessores do lado de fora e os orientadores e os guias espirituais, aí você tem liberdade. Você tem liberdade absoluta de pensar o que você quiser. Mas, dentro desse universo. Agora, você saiu desse universo e veio para esse universo de relação, só se você fosse sozinho. É. Se existe outra pessoa, até por uma questão de matéria, estamos encarnados, por uma questão de matéria, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É. Então você não tem a liberdade de estar onde o outro está. Então você já perdeu sua liberdade absoluta apenas para não discutir muito. É. E você acabou dando spoiler da próxima pergunta. Mas não faz mal. Faz parte. Então vamos lá. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não. Porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. E aí na questão seguinte, na de 826, o Kardec perguntou qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta. E aí eu vou responder porque foi o spoiler. Não, mas eu até peço que não. Ainda não? Não, eu vou lhe dizer por quê. Porque a pergunta aqui, eu gostaria de responder ela de uma maneira um pouco mais filosófica. Então, por favor. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Se você tem fome, você não tem liberdade absoluta. Né? Perfeito. Não, eu não quero comer. Se você está encarnado, você precisa comer. Eu não quero beber. Se você está na carne, você precisa beber. O corpo precisa beber. Né? Apenas para começar a conversa. Você tem um monte de restrições. Você não pode parar de respirar, Ricardo. Mesmo que tu esteja sozinho. Mesmo se tu estiver no meio do deserto, onde não tem nada, né? Você não tem o direito de parar de respirar. É aquela velha história do 3, né? Verdade. Você não consegue ficar 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água, 3 semanas sem comer. Não sei se tu lembra dessas Não. aulas. Isso é aula de sobrevivência. Tá. Caramba! Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? É onde ele não tivesse necessidade de comer, nem de beber, nem de dormir, né? Nem de respirar, apenas para começar a conversar. Liberdade absoluta é um conceito completamente teórico. É verdade. Né? Você tem que ser único no universo. Ou seja, E a sua vida não depender de nenhuma troca com o meio exterior. a gente pode chegar a então à conclusão de que o único que tem liberdade absoluta é Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. A perfeição e a liberdade absolutas. É só dele. Os espíritos, respondendo essa pergunta para o Kardec, disseram o seguinte: o eremita no deserto, esse poderia ter. Uma liberdade relativa, porque ele continua precisando respirar, continua Isso. precisando beber água, precisa de Seria- comida. Eu acho que os espíritos responderam para o Kardec uma liberdade de ação Sim. sem chegar a essas Essas confusões filosóficas. confusões filosóficas. O eremita no deserto. Porque desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Aquilo que você falou.
Se tiver só nós dois no mundo, Já eu não acabou. tenho o direito de estar no lugar onde você está, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Por exemplo. Questão seguinte, 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Aqui o Kardec começou a... Fez uma pergunta de complicou uma um pouco, hermenêuticazinha, não é? né? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Interessante essa pergunta aí, eu vou me arriscar um pouquinho. Que nós temos a obrigação de respeitar o próximo, não há nenhuma dúvida, né? Agora, eu respeitar o próximo me obriga a ser dependente dele? Me obriga a ter uma relação de submissão com ele ou de opressão a ele? Não. Eu continuo sendo eu mesmo. Por mais que eu viva na multidão, eu sou eu. Eu sou um ser independente. Eu vou falar uma coisa meio filosófica agora. Aliás, hoje eu estou meio filosófico. Nós somos todos iguais diante de Deus. Mas nós não podemos chegar ao igualitarismo de achar que nós somos todos iguais, né? Nós somos iguais. Nós somos filhos do mesmo Deus, temos direito à vida, temos direito ao pensamento, temos direito à opinião, temos vários direitos, né? Mas nós somos diferentes. Em cada Alcir é Alcir, né? Por mais que a gente tenha crenças semelhantes, se não iguais, mesmo que a gente tenha crenças iguais, valores iguais, nós somos diferentes. Nós temos uma história diferente. A sua história é sua, a minha história é minha, né? Claro. Então, por mais que nós sejamos próximos, nós somos independentes dentro da nossa individualidade. Para responder a pergunta. Pois é, Almeida, eu queria até fazer abrir um parêntese dentro dessa afirmação, que ela é categórica no mundo cristão, talvez até além dele. Todos somos iguais diante de Deus. Eu já me permiti refletir sobre isso, porque talvez nós sejamos iguais diante de Deus em termos de direitos. Deus não dá mais direito a um do que ao outro. Deus não privilegia um nem ao outro. Ele nos ama igualmente. Ele nos ama igualmente. Ele é misericordioso igualmente para com todos nós. Mas eu quero acreditar que quando Deus olha, por exemplo, para mim, Ricardo Honório, e olha para o Chico Xavier, ele vê uma diferença, não de origem, porque nós começamos, eu e o Chico e você, nós tivemos a mesma origem, simples e ignorantes. Mas ele percebe que o Chico já caminhou bastante e que eu ainda estou um pouquinho atrasado para ser benevolente. Aí fica complicado, porque aí nós vamos ter dois conceitos interessantes para discutir. Primeiro, qual é a diferença de Chico para Deus? Infinita. Qual é a tua diferença para Deus? Infinita. São infinitudes diferentes, Sim. mas são infinitas. Uhum. Então a diferença entre os dois e Deus é igual. A diferença... Entendeu a colocação, né? Sim. A diferença não é que é igual, se você me permite, é a mesma. É a mesma diferença da infinitude. São semelhantes, né? semelhantes, não Mas são iguais. Iguais ainda eu vejo uma diferença. São semelhantes. São semelhantes. A questão é a seguinte, que diante do infinito, qualquer diferença que exista entre nós e o Chico é nula. Matematicamente falando. Claro que intrinsecamente não é. Talvez seja por isso que como Deus é infinitamente sábio, por ser infinitamente sábio, ele sabe quem é o Chico, sabe quem é o Ricardo, sabe quem é o Alcir. Né? Uhum. Mas para Deus nós somos iguais. Tá certo. É complicado, né? Não é? Vamos voltar para cá? Então, nós paramos aqui. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? E eles disseram, de modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza.
Eu sou independente comigo mesmo. Eu não estou, como você comentou, eu não posso me ver preso à sua liberdade, ao seu direito de liberdade. É interessante isso aí, porque isso dá uma questão ética profunda, dá uma discussão ética profunda, porque nós somos independentes, nós somos iguais e somos diferentes, como a gente estava conversando ainda há pouco. Nós somos obrigados a respeitar o próximo, temos que ser tolerantes. Mas até onde vai, até onde deve ir, o respeito à diferença, né? O respeito à diferença tem que ser absoluto. Mas o fato de alguém ser diferente de mim não me impõe a obrigação de ser igual a ele. É. Aí, nesse Embora isso sentido, possa parecer óbvio. é. Aí, nesse caso, esse direito não é absoluto, ele sempre tem uma relatividade, Ele é mediado. né? Não é absoluto, Não, porque não é. sempre tem o direito do outro que vai limitar o direito do outro. Onde surge aquela frasezinha velha, mas continua válida. O teu direito vai até onde Começa o meu direito. começa o do próximo, É. né? Agora, estabelecer esse limite, porque é aquela coisa, né? No cerne absoluto, à medida que vai aproximando do outro, diminui, Uhum, né? Assim como do outro começa pequenininho e à medida que aproxima dele, uhum. aumenta. As coisas aqui são interessantes. Pois é, aí é onde entra a necessidade, aquela frase do Espírito de Verdade, se não me engano, no capítulo 6 do Evangelho, quando ele convoca os espíritas de maneira imediata, mas a todos de maneira indireta, a nos instruir, né? Temos que estudar muito, Quando ele gente. diz espíritas, Capítulo instruí-vos, 6. capítulo 6. Amai-vos é o primeiro mandamento, e instruí-vos é o Eis o segundo. segundo. Porque sem a instrução, sem a busca do entendimento, sem a busca da compreensão, do intelecto, tem coisas que fica difícil de a gente E aí tem uma coisa que eu assimilar. preciso falar. Cada um de nós tem uma percepção diferente da realidade. Mas existe uma realidade. Nós, dentro da doutrina espírita, acreditamos que exista uma realidade e existam fatos absolutos. Deus é absoluto. A vida, como um valor a ser defendido, é uma coisa absoluta, né? A gente não tem o direito de reprimir a vida, de causar a morte de outrem, Uhum. seja ser humano, seja animal, seja vegetal, claro, né? Mas essas questões são mediadas pela necessidade de alimentar-se, pela necessidade, caramba, nós estávamos nas cavernas, nós precisávamos do couro dos bisões para nos proteger do frio, afinal, nós vivíamos numa era do gelo. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, que a gente só vai conseguir se instruindo muito. Se instruindo muito. Exatamente. Então vamos lá. De modo algum, porque é um direito que ele vem da natureza. A questão 828, então. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Essa pergunta é interessante porque não tem conciliação, né? Tem explicação. Se eu tenho uma opinião liberal, exemplo, homens e mulheres são iguais. Claro, nós sabemos que biologicamente somos seres diferentes. 44XX significa testosterona maior, maior formação muscular, maior capacidade de resposta física. 44XY, menor capacidade física, menor testosterona, tem progesterona, tem a questão da reprodução, da gravidez, do útero. Agora, nós dizemos, apesar das diferenças e vive la diferença, nós somos iguais diante de Deus e na formação da sociedade. Homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos, como regra geral. Aí eu, dentro de casa, sou um tirano com a minha esposa.
Isso é inconciliável. Isso não tem lógica, né? E como é que a gente consegue compreender isso? Alguém que tem uma ideia liberal, mas tem uma vivência, é uma inconsistência daquela personalidade. É verdade. Embora a pessoa consiga perceber valores maiores no liberalismo, para usar a expressão do Kardec, ele ainda não conseguiu trazer do mundo das ideias para a sua vivência pessoal, para o seu coração, para a sua razão, isso aí. Isso aí um dia vai entrar um conflito, vai gerar um conflito, né? Mas é alguém em processo evolutivo. Só o fato dele aceitar uma ideia mais evoluída já é um passo importante. Mas ele está com um problema de É dissonância cognitiva entre aquilo que a razão aceita e aquilo que ele vivencia. verdade. Um problema para a psicologia, quiçá para a psiquiatria. É isso mesmo. Então vamos lá. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Resposta: eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, a lei natural que está neles mostra um caminho, mas o orgulho e o egoísmo fá-los executar outra coisa. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Tem aquela questão também do indivíduo que vive essa dicotomia em si, mas de maneira consciente. Farsa. Ele vive uma farsa É que ele aquela coisa, domina. é o cara que diz: eu sou a favor dos pobres, eu sou a favor do trabalhador, eu sou a favor. Papo de político, né? Eu Aham. sou a favor disso, eu vou dar. Na primeira oportunidade, agora você me elegeu. Agora deixa eu usufruir aqui. Não me incomode. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou não. Mas é bacana. E aí o Kardec fez uma subpergunta, Almeida, dentro da mesma pergunta 828. Uhum. Ser-lhes-ão levados em conta, na outra vida, os princípios que professaram neste mundo? Interessante isso, né? Mas a resposta é simples. Claro que vai ser levado em conta. Se você sabe, se você já chegou no intelecto de saber que uma coisa é verdade, né? Saber que todas as pessoas são iguais e devem ser tratadas de forma semelhante, e eu não vivencio isso, eu estou criando um problema para mim. Eu estou criando um problema gravíssimo. Porque se eu sei, eu tenho que viver. Se eu não vivo o que eu sei, eu estou assumindo a responsabilidade, Hum. né? Apenas para simplificar. E aí entra aquele dito, eu acho que é um dito, Faz um o que eu te axioma. digo e não faz o que eu faço. Não, a quem muito foi Dado, dado, muito muito será cobrado. exigido, né, Almeida? Então, se você já desenvolveu inteligência suficiente para perceber a diferença entre o que deve ser feito e o que você faz, você vai, você vai responder por não fazer aquilo que você já sabe que deve ser feito. Com certeza. E é o que os espíritos disseram para o Kardec. A resposta diz assim: quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Ou seja, você já sabe o que tem que fazer, você já tem consciência disso. Se não faz, Assuma a responsabilidade. assuma a responsabilidade. Digo-vos em verdade que o homem simples, mais sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. E aí, você citou agora há pouco o exemplo de alguns políticos, né, que uma coisa é o que fala para o povo, outra coisa é o que faz. Eu quero dar o exemplo aqui agora dos religiosos, Mais ainda. que querem apresentar uma coisa e na prática acabam fazendo outra. O discurso é um e a prática é outra. Almeida, nós estamos próximos
do encerramento do nosso tempo, nós acabamos aqui fazendo todas as questões a que se refere à liberdade natural. O tema seguinte se refere à escravidão. Então, eu sugiro a gente deixar a escravidão para o próximo programa. Nós vamos ficando por aqui e na semana que vem, por exemplo, nós vamos comentar: há homens que sejam, por natureza, destinados a serem propriedade de outros homens? Só para a gente ficar pensando e incitar a curiosidade dos nossos ouvintes. Meu caro, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelos seus comentários. Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanham. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui de liberdade. Compreender que liberdade absoluta não existe, né? Se a gente parar para pensar que Deus nos criou simples e ignorantes e já nos deu o destino de nos aperfeiçoarmos para sermos relativamente perfeitos, você não tem a liberdade de ficar parado. Você vai ter que caminhar. É. O Lázaro já disse isso, né? Lá do capítulo 6º, se não me engano, ou Eu 9º. acho que é 7. Não sei, É. mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, no freio e na espora. Quando Lázaro diz: nós, que somos os guias da humanidade, faremos todos prosseguir no duplo esforço do freio e da espora. Então, a sua liberdade termina onde começa a obrigação de caminhar. Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo programa. Até Até lá. semana que vem. Abraço.